Irmãos, parte 2 do estudo aqui do profeta Isaías. Isaías capítulo 8, verso de número 14 e 15, tá certo? A gente acabou de falar lá do momento em que Deus profetiza que iria mandar embora o reino do norte, casa de Israel, certo? A gente viu o cumprimento lá em Oséias, mas também a gente viu uma profecia para o futuro da casa do reino do norte, certo? Agora aqui no Isaías, uma outra coisa que eu não falei na outra parte, Isaías capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, são 4 blocos, mas na verdade os 4 capítulos estão todos entrelaçados aqui, numa profecia só, que o eixo, o centro dessa profecia é Emanuel, Deus forte, príncipe da paz, Deus da eternidade, Deus forte, conselheiro, maravilhoso, em bastantes expressões aqui. Então esses 4 capítulos estão falando de Emanuel. Assim como, uma outra coisa interessante, assim como Oséias teve 3 filhos, Jezreel, o primeiro, que Deus semeia, o significado que aponta para Jesus Cristo. O segundo filho, que é a não amada, desfavorecida. E o terceiro, não meu povo, certo? Não amada e não meu povo. Desfavorecida e não meu povo. E Jezreel, 3 filhos. Isaías tem o primeiro filho, que é Emanuel, um jovem, um rapaz, que Deus coloca o nome de Emanuel, mas usa o momento, usa a circunstância para profetizar para o futuro. Esse Emanuel tem alguns significados, Deus conosco, príncipe da paz, pai da eternidade, Deus forte, por aí vai. Então tem o Emanuel, tem o rápido despojo de presa segura, e um resto voltará. 3 filhos também, certo? Assim como lá em Oséias tem Jezreel como Cristo, um dos filhos é a casa de Judá e um dos filhos é o reino do norte, casa de Israel. Aqui também tem 3 filhos. Um Emanuel, que aponta para Cristo, com certeza, absoluta. O segundo filho, que é o rápido despojo de presa segura, aponta para a casa de Judá, reino do sul. E um resto voltará, que é o reino do norte, casa de Israel, certo? Então esses 3 filhos de Oséias e 3 filhos de Isaías, que Deus usou o momento para profetizar para o futuro, Nosso Deus, por exemplo, quando acontece algo de ruim na nossa vida, Deus usa o momento ruim para transformá-lo em bênção, certo? Nosso Deus é mestre nisso. Então todo momento ruim, todo momento negativo de Israel, 12 tribos, que aconteceu no literal por causa do pecado deles, não só o pecado de idolatria, mas também como o pecado de não reconhecer Ele como Deus, enfim, muita coisa que eles fizeram de ruim. Só que o nosso Deus é mestre em transformar a situação ruim em bênção. Então esses 3 filhos aqui, que no momento da vida de Isaías, pode ter sido um momento ruim na vida dele, do ministério dele, mas Deus está usando para profetizar, para o nosso futuro. Então olha só que interessante, o próprio Isaías falando do Emanuel. Verso 14, Isaías 8, verso 14. Então ele vos será santuário. Ele quem? Emanuel, Jesus Cristo. Ele é o nosso santuário. Mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. Quem que é rocha de escândalo e pedra de tropeço? A pedra angular não é Cristo? Então é dele que eles estão falando. Ele vai servir de escândalo e de tropeço. Para quem? Para as 2 casas de Israel. Para quem não gosta muito desse ministério das 2 casas, refuta aí o que Isaías está falando. Ele vos será por santuário, rocha de escândalo e pedra de tropeço para as 2 casas de Israel. Está escrito aqui, não é coisa inventada de homem. Está escrito. Discuta com o Deus Todo-Poderoso. Duvide do Senhor Deus. Porque está escrito aqui, 2 casas. Por isso que a gente fala 2 casas. E isso está em todos os profetas. Não está só aqui em Isaías, entende? Laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muito dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos, Falou do rápido despojo, presa segura, que é o reino do sul, casa de Judá, Mas o que acontece, irmãos? Então aqui Deus está mostrando o quê? Que se você ler o contexto aqui, o capítulo 8 todinho, você vai ver que Isaías vai falar. Esses 3 filhos que o Senhor me deu para sinais e maravilhas para Israel. Olha só que expressão que Isaías usa. Esses 3 filhos que o Senhor me deu para sinais para Israel, entende?
É coisa linda isso aqui, é fantástico isso. Isaías 8, 14 que a gente leu, né? Lembra na parte anterior que a gente disse, a gente ministrou, a gente estudou, a gente viu junto, que Deus expulsou o reino do norte e falou, olha, vocês não são meu povo, né? Porque Efraim se uniu, né, se aliou com o rei da Síria para tentar fazer guerra contra a casa de Judá, porque eles queriam reinar no lugar da casa de Judá, né? Mas aí então o Senhor Deus não permitiu isso. Já permitiu que o rei da Síria conduzisse eles para cativeiro, certo? Mas um outro ponto interessante que a gente viu lá é que Efraim deixaria de ser povo, né? Foi profetizado, e em Oséias 1 a gente viu o cumprimento, certo? Mas também em Oséias 1 a gente viu uma profecia, que no futuro a casa de Judá e a casa de Israel, né, se congregariam e constituiriam para si um cabeça, né, um chefe, que é Cristo. Ou seja, a casa de Israel e a casa de Judá olhariam para um lugar só, que é Cristo, né? Certo? Agora vamos ver o que Pedro vai falar disso aqui. Mas Pedro fala disso? Pois é, Pedro fala. É que vocês não ouvem isso no púlpito, vocês não veem isso, né? Falar dos nossos dias, mas tá na palavra, certo? Vamos lá então. A 1 Pedro, né? 1 Pedro, Timóteo, Tito, Pedro. Cheguei. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros que estão na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês viram nos estudos anteriores, que eu falei várias vezes, mas eu vou falar de novo, que a casa de Judá foram levados cativos pelo Império Babilônico e ficaram lá 70 anos, ok? Já a casa de Israel, que é o Reino do Norte, foi levada cativa pelo Império Assírio para as nações e não voltaram até hoje. Só vão voltar no período no finzinho da grande tribulação. Assim como Israel, 12 tribos, saiu do Egito e precisava entrar em Canaã, o que Deus precisou fazer? Deus precisou tirar as nações que estavam em Canaã e ao redor de Canaã, fez uma limpeza para colocar as 12 tribos lá dentro. Agora, no futuro, a grande tribulação vai acontecer também por causa disso. Deus precisa tirar todas as nações que estão em volta de Israel e em Israel para colocar de novo as 10 tribos que estão lá, certo? Para unificar as 12 tribos fisicamente, né? Porque espiritualmente já aconteceu. Jesus já fez isso ao terceiro dia. Agora precisa acontecer fisicamente. Mas para acontecer fisicamente tem que ter peleja, tem que ter guerra, tem que ter grande tribulação, certo? Então eles estão entre as nações, dispersos. Por isso que Pedro está falando aqui, ó. Aos irmãos que andam na dispersão, foram levados cativos, né? Tem outros textos, e eu vou falar isso em outros vídeos, vou mostrar isso escrito na palavra, Deus falando que eles foram levados cativos pelo Império Assírio, 10 tribos, ok? Capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Pedro, né? Vamos lá. Um momentinho que eu perdi o texto aqui, estou caçando ele aqui. Aí agora sim. Oito. 2 Pedro capítulo 2, verso 8 a seguir, diz assim: E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, lembra lá de Isaías 8? Ele vos será por santuário, rocha de escândalo, pedra de tropeço, para as duas casas de Israel. Lembra lá? Isaías 8, 14 e 15. 2 Pedro 2, 8. Acabei de ler, né? Para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O povo, lembra da palavrinha povo? Povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a vossa maravilhosa luz. Lembra que Efraim foi quebrado, foi deixado de ser povo, ok? Mas Deus fez uma profecia lá em Oséias 1:11, né? Que eles voltariam, certo? Eles unificariam novamente. Isaías também vai falar, um dos
três filhos de Isaías, vai dizer, né? O primeiro é Emanuel, Deus conosco, Deus forte. O segundo é rápido despojo, presa segura. E o terceiro é um resto voltará. Um resto voltará. Um remanescente voltará, certo? No capítulo 10 de Isaías tem um ponto lá para a gente refletir depois, mas vou fazer isso em outro vídeo, para não ficar grande este vídeo. Verso de número 10. 2 Pedro 2, 9 e 10. Vós que em outro tempo não era povo, vós que em outro tempo não era Efraim, mas agora sois povo de Deus, mas agora sois Efraim de Deus, que não tinham alcançado misericórdia. Lembra da não amada, a desfavorecida, aquela que não tinha favor, mas no futuro ela ia ter o favor, no futuro ela ia alcançar favor, assim como Oséias profetizou? Mas agora alcançaste misericórdia. Compreende, irmãos, que as profecias, Isaías, Oséias e de outros profetas, estão na boca dos apóstolos, concernente às duas casas, ao ministério das duas casas, né? Não tem como você negar isso, não tem como você dizer que não está, a menos que você queira distorcer. Mas eu sei que existe uma galera enorme que tenta desfazer esse estudo, tenta distorcer essa palavra, dizendo que Israel é uma coisa e a igreja é outra, né? Para esconder ou para tentar sustentar uma doutrina humana, uma doutrina terrena e uma doutrina diabólica, né? Porque essa doutrina que fala, que expressa, que ensina que Israel é uma coisa, a igreja é outra, eu reprovo essa doutrina. Eu reprovo essa doutrina. Para mim, essa doutrina é terrena, é animal e é diabólica. É humana e é diabólica, né? Não tem base bíblica, não tem como você fugir disso. Eu tenho vários vídeos falando disso, né? E vou continuar falando, né? Tem muitos textos ainda para colocar em vídeo que eu ainda não coloquei. Amém? Fechando essa parte, finalizando essa parte, volto agora no capítulo de número 10 de Isaías. E talvez um pedacinho lá em Romanos para fechar, para que o vídeo não fique grande. Deus abençoe vocês, até a próxima parte em nome de Jesus.